E aí, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho dos exercícios do capítulo 6. Muito tranquilo de resolver. Vou começar pelo 19, o 20 e o 21. O exercício 19, o que ele me dá? Ele me dá a carga, a velocidade, o campo, o ângulo e me pede o quê? A força magnética. Ele me dá esse esquema aqui. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um vetor do campo, então a gente sabe para onde o campo está indo. A gente tem o vetor da velocidade, certo? E ele quer saber a força. Para a gente descobrir o módulo da força, no caso que ele chama no seu livro de intensidade, a gente só vai substituir os valores. É importante ver a regra aqui da mão esquerda, que a gente sabe determinar para onde que está apontando a nossa força. Então a gente tem aqui um campo magnético, a gente tem uma velocidade e o meu dedo polegar vai indicar para onde a força está apontando. Então a força está saindo do quadro, ok? Então vamos lá. Ele me dá aqui 1 microcoulomb. Esse micro a gente sabe que é 10 a menos 6, lembrar da relação milimicro nanopico. E o micro é 10 a menos 6, certo? Me dá a velocidade, já está em metro por segundo, bonitinho. O campo está em Tesla e o ângulo de 120 graus. 120 graus a gente não está acostumado, né? Mas a gente faz uma redução de arcos para o primeiro quadrante e o seno de 120 é igual ao seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Então, tranquilo, 10 a menos 6 vezes 3 vezes 10 a quarta, vezes 2 vezes 10 a menos 3, raiz de 3 sobre 2. Fazendo isso, eu chego nesse resultado aí. Substituindo a raiz e fazendo as contas, eu chego também num resultado correto. Essa é a questão 19. A força está apontando para fora do quadro e eu tenho o sentido do campo, da velocidade e o módulo, ok? A 20, ele fala o seguinte: se eu inverter o sinal, o que vai acontecer com a força? Simples, vai inverter o sentido. Lembra, módulo, direção e sentido. O sentido vai se inverter. Então, a força está para fora do quadro, ela vai apontar para dentro, ok? A 21, ele me dá essa situação aqui, em que tem 3 partículas sujeitas a um campo magnético, e esse x aqui significa que ele está entrando, certo? Está entrando no quadro. Então, o campo magnético entrando no quadro, o que a gente tem? Isso aqui, a velocidade vai estar assim, então eu vou ter ou um desvio para cá, ou um desvio para cá. Olha aqui, o sentido da força, certo? O sentido da força, então, me dá se ele vai para a esquerda ou para a direita. O que determina se vai para a esquerda ou para a direita? A carga. Só isso, bem tranquilo de fazer, e é isso.